que é isso? Nós nunca saberemos, irmãos. Nós nunca saberemos o que é o abandono de Deus. Sabe por quê? Ele foi abandonado naquela cruz do nosso lugar. Essa é uma doutrina bíblica. Eu quero chamar a atenção de vocês, por favor, abram suas Bíblias aqui no livro de Levítico, no capítulo 16. Eu vou ler alguns textos. Preste bastante atenção. Aqui há um capítulo que trata da expiação. No versículo 13 está assim, Levítico capítulo 16, versículo 3. Entrará Arão no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel, então ele teria que fazer um sacrifício por ele e um sacrifício pela sua casa. Versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação pelos casas. Versículo 7. Tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2, um para o Senhor e outro para o bode emissário, o Azazel. Ele seria levado para o deserto, seria abandonado, seria desprezado. Arão fará chegar sobre o bode, o qual cair a sorte, para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte, para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o sangue para dentro do véu, lá no Santo dos Santos. Porque seu sangue... Senhores, tudo isso tem um sentido simbólico, aconteceu lá no passado, mas tem um sentido simbólico, figurativo, para a vida espiritual hoje em Cristo. E é isso que nós temos que exercitar aqui na academia. É ver a coisa que foi figurada lá no passado, que foi uma realidade lá, mas para nós tem um sentido figurativo, é uma imagem que representa uma vida espiritual, que o Espírito Santo vem depois com Cristo. E a vida espiritual é com o Espírito Santo. Então, tudo que era esses carneiros, morto, etc., tudo tem sentido espiritual. E é isso que nós temos que exercitar, compreender. E essa compreensão só vem com o Espírito Santo. Novo nascimento. Como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, versículo 20, me perdoe. Versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Versículo 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, para uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Versículo 30. Porém, naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Versículo 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos vossos pecados. E fez
Arão conforme o Senhor ordenara. Meus irmãos, aqui estão os dois lados da cruz, do assunto que nós estamos falando. Tudo isso aqui no capítulo 16 do livro de Levítico é a tipologia bíblica. Tá vendo? Tipologia bíblica. Tudo isso é figurativo, é típico. Para a gente poder, hoje, ver do lado espiritual a importância da mesa do Senhor, aquela morte e ressurreição. O que se comemora nos domingos de manhã é exatamente isso. É presenciar, vivenciar Cristo e o que ele fez por nós que somos irmãos dele, espirituais, e que com isso temos o Espírito Santo habitando o nosso coração eternamente, para ter então uma vida com Deus lá nos céus. É fundamental, porque essa é uma vitória que trouxe a vida eterna para aquele que escolhe Cristo, que escolhe ser um cristão verdadeiro, não um religioso. Não é o caso do ímpio, mas do cristão verdadeiro. E é muito importante, então, conhecer a palavra para a gente não se desalinhar da vontade de Deus. Aqui nós vemos retratado de uma forma muito clara toda esta doutrina. Em todos os dois lados da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado e foi feito pecado por nós é o santo, o imaculado, Filho de Deus. Aqui nós podemos ver duas coisas muito importantes. Os dois bodes que foram trazidos diante do Senhor. Então vocês perceberam pela leitura, a leitura é clara. Lançava-se a sorte, um bode deveria ser oferecido em sacrifício. Seu sangue era aspergido no propiciatório, no Santo dos Santos, ali no tabernáculo, que tinha aqueles três lugares. O átrio, depois os dois lugares internos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecendo... Uma vez por ano, ele entrava para poder ter acesso ao que nós temos hoje, que é o Espírito Santo. Não dá nem para explicar, eu ainda não tenho palavras para explicar o significado de hoje nós termos ou podemos aceitar o Espírito Santo habitando no nosso coração, que não era possível antes de Cristo, antes daquela cruz, antes da mesa do Senhor, que tudo simboliza essa vitória de Cristo, que passa a ser o nosso Senhor. Nós temos que viver para Ele, com Ele, nele. Aquele sangue sobre o propiciatório. E depois de feito essa primeira parte, toda a congregação de Israel estava em torno do tabernáculo. Arão colocava suas mãos sobre a cabeça daquele outro bode, o bode emissário, e confessava todos os pecados do povo de Israel. Aquele bode, ele passava pelo meio de todas aquelas pessoas. Todos olhavam para ele. Porque sobre aquele bode, de forma representativa, estava o pecado do povo de Israel. Primeiro o pecado foi expiado. Agora o pecado é retirado, é levado para longe. Observe isso, está muito claro aqui nesses textos. O primeiro é oferecido no altar, uma oferta de holocausto, uma oferta queimada, e o outro bode é levado para o deserto. É isso que esses textos vão dizer. Aqui está os dois lados da morte do nosso Senhor. Ele foi uma oferta pelos nossos pecados. E ele foi aquele que foi feito pecado por nós. Veja algo muito maravilhoso. Eu quero tomar dois textos. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 16. Veja que os preletores que a gente traz aqui, eles focam na palavra, na Bíblia. E vem diversos versículos que
então nos leva a uma interpretação, ou seja, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. 7. Nesse texto diz